A minha oração é para que você esteja muito bem em Cristo Jesus. Ontem eu não consegui gravar, peço perdão a vocês que me acompanham, tá bom? Mas hoje vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3, do verso 6 ao verso 8. Na última reflexão a gente já leu parte desse texto, os versos 6 e 7. Hoje a gente vai dar foco no 8, tá bom? Diz assim, palavras do apóstolo Paulo, né? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Verso 8 agora, atenção. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá sua recompensa de acordo com seu próprio trabalho. No que diz respeito aos versos 6 e 7, a gente já viu que o crescimento veio de Deus, o resultado veio de Deus, mesmo que a gente se esmere em trabalhar e devemos servir ao Senhor, mas é Ele que dá o crescimento. Quero focar no verso 8, porque traz o tema da recompensa. Nós falamos sobre isso na pregação de domingo de manhã, falamos na pregação do Mais de Deus na quarta-feira, e o estudo da célula também traz um ponto sobre isso, mas eu reparei que esse é um ponto importante, que eu quero que fique muito claro na mente de vocês, porque a gente vê por aí, você já deve ter ouvido falar da chamada teologia da prosperidade. É uma postura espiritual que vê a fé como se fosse uma moeda de troca com Deus. Então eu semeio em Deus, eu invisto em Deus, eu desafio a Deus através de uma oferta ou através de um sacrifício meu, não é? De oração, de propósito, jejum, enfim, subir monte. Tudo isso é importante, o jejum, a oração, subir monte. O problema é que a teologia da prosperidade dá uma perspectiva, faz o uso errado disso. Que ela diz, ensina, que quando fazemos isso, damos dinheiro a Deus ou nos sacrificamos, a gente move o coração de Deus, a gente obriga Deus a nos abençoar. E geralmente essa bênção está ligada à ideia da prosperidade material, ou uma cura, ou qualquer outro tipo de coisa dentro dessa toada aí. Isso é errado, é herético. E tem muita gente, atenção, fala bonito, pessoas bonitas, né, que aparecem, homens, mulheres, aparecem na televisão, na internet, tem esse discurso, e muitos têm caído. Isso é errado, é herético, é impróprio, é um pecado contra Deus, é um terrível uso da nossa fé. Mas isso não deve tirar de nós a verdade de que Deus é um Deus que, quando nós o servimos e confiamos nele, ele recompensa. Está aqui. Nós lemos aqui 1 Coríntios 3:8. Ele recompensa tanto aquele que planta como que rega. A gente vai ver também lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, quando Jesus ensina como devemos orar, e a gente entra lá no secreto e ora ao Pai no secreto, e Ele que vê em secreto, Ele nos recompensará. A gente tem várias outras passagens. Tem uma que eu faço questão de ler. Hebreus 11, verso 6. Vou ler na minha versão aqui. Vai dizer: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensam os que o buscam. Isso significa que a Bíblia, a palavra de Deus, dá base à teologia da prosperidade, pode trocar com Deus? Não. Essa recompensa aqui, que o texto bíblico considera, tem a ver com a nossa confiança, tem a ver com a nossa dependência em relação a Deus. E o foco do nosso tema é quando nós servimos a Deus, e quando a gente serve a Ele com zelo, com fervor, como vimos, com alegria, quando a gente percebe o privilégio que há em servir a Deus, e a gente faz isso com alegria, isso traz para nós, sim, uma recompensa, que está ligado à certeza
de que Deus não vai deixar faltar aquilo que precisamos. Ele vai ser com a nossa casa, como vimos lá no estudo da célula. Ele vai cumprir as promessas dele em Cristo Jesus na minha vida. Isso vai ocorrer sim. Eu terei a sua presença real do meu lado. Então, meus irmãos e irmãs, fechando, essa série de reflexão sobre o tema o nosso serviço ao Senhor. Servir ao Senhor traz recompensa sim. Não devemos servir por interesse, por barganha, mas servir com a certeza de que Ele vai cuidar de nós, de que Ele estará conosco, Ele cuidará da nossa família. O seu poder fará com que a nossa realização tenha bom êxito, porque no final é Ele que dá o crescimento. Quero profetizar um dia abençoado sobre a sua vida, como também um final de semana abençoado. Em nome de Jesus. Amém e amém.